TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro. 27 de outubro, quero cumprimentar aqui. Então, boa tarde a todo o pessoal da nossa querida cidade de Cuiabá, nossa querida Baixada Cuiabana, nosso querido estado de Mato Grosso. As pessoas que nos assistem nesse momento, boa tarde. As pessoas que estão assistindo pelo site www.tvtbo.com.br, que não só aqui no nosso querido estado de Mato Grosso, como em qualquer lugar do Brasil, ali pela internet. Queremos aqui, inicialmente, cumprimentar a todos e também cumprimentar os aniversariantes do dia. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, quero mandar um beijo especial para minha filha, que faz 4 anos, né, Ana Sofia. Em seu nome, quero cumprimentar todos os aniversariantes e aniversariantes do dia de hoje, né? Hoje, realmente, é uma terça-feira, ainda com bastante calor. Choveu no entorno da nossa querida cidade, mas a chuva hoje é uma chuva, para os aniversariantes, uma chuva de bênção aí. Que Deus ilumine a todos, sem distinção. Você, homem, mulher, criança, jovem, idoso, parabéns. É o desejo de toda a equipe do programa Veracidade. Hoje, terça-feira, é o dia do nosso quadro Direito das Famílias, né? Já se encontra aqui presente a doutora Clarissa Botega. E você que aguardou toda semana, né? Vamos toda terça-feira, inclusive tivemos muitas intervenções, pessoas aí ligando na quarta, na quinta, na sexta e fazendo perguntas que se relacionam com as famílias. E nós colocamos para todos, principalmente você que está entrando em contato, falando com a nossa equipe através do WhatsApp. É na terça-feira que a doutora Clarissa está presente aqui e hoje você vai ter a oportunidade de conversar e falar com a doutora Clarissa, que já se encontra no nosso estúdio. Doutora Clarissa, muito boa tarde e muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Poção, boa tarde, comunidade. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês esses temas tão interessantes do direito de família e agora uma novidade, né? Porque nós tivemos o Enem aí no domingo e quem assistiu o nosso programa sobre a Lei Maria da Penha, eu tenho certeza que conseguiu pelo menos um pouquinho ali dissertar um pouco sobre essa história da violência doméstica. Então, boa tarde a todos. Um tema bastante relevante, né, na redação, né, muito importante. Por isso que eu falo, o programa Veracidade é um programa que é um programa de esclarecimento, de explicação e até para você estudar, né? Nós temos aí várias pessoas, as perguntas que são feitas justamente não só para o seu conhecimento do dia a dia, principalmente aquelas pessoas que vão fazer um concurso, que vão fazer um vestibular, exemplo de do final de semana, o Enem, que tem um tema aí relacionado com as explicações que estão sendo dadas aqui para a doutora Clarissa Botega todas as terças-feiras, né? Então é muito importante. E você já pode ficar atento para o tema de hoje. O tema de hoje é o fim do relacionamento. Fim do relacionamento mesmo. Tem muitas pessoas que estão juntos, que se casaram, estão casando, muitas pessoas aí gastando um casamento e muitas pessoas também se vão gastar ou não o fim do relacionamento. Você vai perguntar para a doutora Clarissa, ela vai responder para você como que funciona tudo isso. Eu estou aqui há 10 anos, há 30 anos juntos, há 50 anos juntos e eu não quero mais viver junto, eu quero parar por aqui, eu não quero mais viver, não estou me relacionando bem com o meu parceiro ou com a minha parceira, esse casamento não está dando certo, muita briga, ele está me agredindo. E como que você vai fazer? Por que o fim do relacionamento? E esse fim do relacionamento? Como que é? É que nem você comprar um carro, existe um contrato, existe uma relação. Que tipo de relação você tem com seu parceiro? Você casou no cartório? Você vive junto somente? Eu amiguei. Não, eu casei. Eu tinha outro relacionamento. Enfim, todas as dúvidas sobre o fim do relacionamento, uma separação, né, que você quer fazer, você vai falar com a doutora Clarissa no 9974-1213, manda sua mensagem, que com certeza ela vai responder todas as suas perguntas. Nosso programa vai até às 15 horas. Mas antes de falar com a doutora Clarissa, eu quero aqui falar um pouquinho da Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais. Funciona assim, você entra no site
digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.parquesnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão, tranquilão. Doutora Clarice, falando sobre fim do relacionamento, né? Mais uma vez eu conclamo você, telespectador, a interagir com o nosso programa e fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. De repente a gente está vendo aqui, tem uma senhora que está ali, que quer separar, uma jovem que quer separar, não separou, como que deve fazer? Como que é, doutora? Esse fato é relevante aí? Em que sentido esse fim do relacionamento? Bom, sempre que a gente trabalha essas questões que envolvem o fim do relacionamento, muitas pessoas me perguntam assim, mas e agora, se ele não quiser assinar o divórcio, se ele não quiser a nossa separação, se ele não quiser sair de casa, como que a gente faz? Como que eu resolvo isso? Então, o fim do relacionamento, assim como o começo do relacionamento, a gente tem várias regras pré-estabelecidas, regras que a gente tem que pensar antes para tomar a decisão. No fim do relacionamento, a gente também tem algumas formalidades a serem seguidas para que esse relacionamento tenha um fim e tenha estabelecido ali quais serão os direitos de A e quais serão os direitos de B. Por isso a gente trouxe esse tema aqui. E é muito importante a participação do público, Poção, nesse tema, porque assim, a gente tenta trazer o direito de família de uma forma bem didática para a comunidade compreender essas questões e para saber o que fazer. Então é muito importante que você participe hoje. Tá, e é interessante, às vezes não, todo mundo tem assistido aí, não só aqui na TBO, como em outros canais, outras emissoras, co-irmãs, com relação até à separação, as pessoas não aceitam a separação. O homem não aceita ou a mulher não aceita, e às vezes chegam até a cometer absurdos, né? Você vê aí, a mulher separa, eu não sei se separa de fato, do direito, você vai também tirar essa dúvida com a doutora Clarissa. E às vezes acaba a pessoa, mesmo separando, ele parte para a violência, eles acabam agredindo a ex-esposa, até matando, né, tirando a vida da pessoa. Quer dizer, são fatos assim bastante complicados, né? E então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um fim do relacionamento, mas você está aqui para tirar suas dúvidas. Eu tenho um telespectador que já mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver se essa pergunta, me parece que ela não tem, mas boa tarde, gostaria de saber se uma mãe que está sem tempo pela faculdade e deixará os filhos de 8 e 5 anos com a irmã para representar na escola dos filhos e em viagem nacional, uma procuração registrada no cartório serve para a irmã. O pai divorciado concorda com o ocorrido. Eu não sei se a senhora entendeu essa pergunta. O que me parece assim, é que a mãe eventualmente está estudando, pelo que eu entendi, e aí os filhos ficaram com a irmã dela, com a tia, e o pai dessas crianças também concorda. Enfim, se for essa situação e se essa pessoa, se essa tia não apresenta nenhum risco para as crianças, isso é plenamente possível. A procuração, na verdade, ela só serve para alguns interesses dos menores, como, por exemplo, uma responsabilidade em relação à matrícula da escola, né? Inglês, natação, não sei o que especificamente essas crianças fazem. Mas é possível, sim, se os dois genitores concordam, se não há risco para essas crianças, é possível. Tá. É um tema que não tem muito a ver, né, doutora? Mas a gente está aqui, direito de família, direito das famílias, e é importante você, telespectador, ficar também ciente de que amanhã, quarta-feira, nós temos aí o direito do consumidor em ação, com Silvio Soares. Nós temos aí também a presença de um outro operador do direito, né, cujo nome agora não me recordo, vai estar aqui falando sobre a questão de plano de saúde, né? Você que tem um plano de saúde e tem dúvidas, tem alguns problemas que está ocorrendo com o seu plano de saúde, amanhã o Dr. Silvio Soares, Direito Consumidor em Ação, vai estar aqui com você. Na quinta-feira nós temos a Tribuna Criminal com a doutora Laila e o Dr. Ricardo, que vai estar também falando com vocês com relação à parte criminal. Na sexta-feira temos o quadro Moda e Prosa e também o Dr. Silvio Soares vai estar aqui presente com vocês, né, para tirar essas dúvidas. Nós continuamos aqui com um tema muito interessante, que significa aí o fim do relacionamento, né? Você está aqui, você casou, você está juntas e não quer mais ficar. E como é que faz esse fim do relacionamento? Ela tem uma discussão sobre o quê? Direitos de um e direito de outro, direito de ambos, né? Então tudo isso, a doutora Clarice vai estar aqui, já está aqui respondendo para você. Existe uma diferença entre fim de casamento e o fim da união estável?
Sim, quando a gente fala em casamento e união estável, vamos pensar, em primeiro lugar, em como você constitui essas uniões. Como é que você casa? Tem todo um procedimento, né? Vamos falar aqui sobre o casamento civil, que é o casamento que você faz no cartório. Não vou trabalhar o casamento religioso, ok? O casamento civil, você tem que se dirigir a um cartório de registro civil, levar as testemunhas, levar uma documentação. Você vai passar por um procedimento e vai ter a cerimônia. A partir da cerimônia, você é considerado casado. Na união estável, para você constituir uma união estável, a gente já falou em outro programa aqui, não existe nenhuma formalidade. Basta você virar para o seu namorado, para o seu noivo e falar, olha, vamos morar junto? E às vezes nem tem essa fase formal. Às vezes vocês começam a viver junto, vai vivendo, e quando vê, vocês já estão vivendo uma união estável. Não há necessidade, né? Não faz diferença se você tiver um papel onde diga que vocês vivem em união estável ou não. O papel é uma formalidade apenas. Não se faz necessário esse papel. Então, quando a gente vai colocar fim ao relacionamento, seja ele casamento ou união estável, nós também teremos diferenças, né? O casamento, de novo, é uma fase um pouco mais formal, um pouco mais burocrático. A gente tem um processo hoje que tem um nome bonito que a gente conhece, que é o divórcio, que só serve para as pessoas que são casadas. E já na união estável, como vocês não tiveram nenhum procedimento antes, o nome da ação que você vai utilizar para colocar um fim nessa relação, caso haja algum direito que seja necessário discutir em juízo, será a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável. A união estável tem um ponto interessante, porque se o casal não tiver filhos, se o casal não tiver patrimônio, se não tiver alimentos e se não tiver nada a discutir, a união estável ela se dissolve do mesmo jeito que ela se forma. Pega cada um a sua mala, vai cada um para o seu canto e pronto, a gente tem a dissolução da união estável. O casamento não. O casamento sempre para o fim do casamento, a gente tem que passar pelo processo formal do divórcio. Doutora Clarissa Botega, no quadro Direito das Famílias, aqui, falando hoje do fim do relacionamento. Aqui tem um telespectador, parabéns pelo programa, assisto todos os dias. Um abraço, Ademir do CPA2. Ademir, muito obrigado pela audiência, é muito importante ter vocês aqui, justamente fazendo essas intervenções, mandando suas mensagens, para que a gente possa aqui, através do nosso colaborador, nesse caso de hoje, é a nossa colaboradora, a doutora Clarissa Botega, que tem nos ajudado e muito, e esclarecendo muitas dúvidas de você mesmo, telespectador, durante todo o programa de terça-feira, todas as terças, os temas aí que são aí já pautados, a exemplo de hoje, é o fim do relacionamento. Doutora, eu tenho um caso, né? Esse rapaz até me perguntou. Ele teve tem um casamento, né? E depois de mais de 20, eles casaram no civil, e depois de mais de 20, eles separaram depois de mais de 25 anos. E essa pessoa, já com uma idade de 60, 65 anos, veio a óbito, e só que ele já tinha um relacionamento com uma outra pessoa. E nesse tempo que ele ficou separado, ele não separou judicialmente, ela é casada no civil. E a mulher, na verdade a ex-mulher, que já tinha separado há mais de 25 anos, ela sabe da morte dele, vem e consegue pegar os bens dele. Isso não tem retorno, é caso consumado, ela tem esse direito? Não houve a separação judicial e ela estava com a certidão de casamento ainda, depois de 25 anos. Ao contrário, ela não tem direitos durante esses 25 anos. Aquilo que ele construiu com a companheira, ele vai dividir com a companheira, e a herdeira dele é a companheira sobrevivente. O casamento, a gente coloca um fim nele através do divórcio, porém, os efeitos jurídicos produzidos pelo casamento, eles cessam a partir do momento que o casal não tem mais convivência conjugal. O que significa isso? A partir do momento que esse casamento não existe mais na prática essas pessoas não têm mais um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo, essa produção de efeitos do casamento, ela cessa. Agora, tem um ditado que é bem triste, mas que é muito verdadeiro. O direito não socorre os que dormem. Então, a companheira, nesse caso, por mais que ela tenha vivido com essa pessoa 20 ou 25 anos, ela não tem um documento que diga que ela vivia em união estável. Já a esposa, que não era mais esposa de fato, ela tem um documento registrado em cartório que diz que ela era casada com aquela pessoa que faleceu. Então, com certeza, se a companheira não agilizar e não for buscar os direitos dela, quem vai acabar sendo beneficiado é o cônjuge, é a esposa sobrevivente. Então vamos lá, tem um ditado que diz, o direito não socorre os que dormem,
A gente tem que entrar na justiça, tem que ir atrás dos nossos direitos, porque senão vai prevalecer a prova, que é a certidão de casamento. Doutora, antigamente o pessoal falava muito de desquite. Eu vou desquitar. Até briga com o casal, eu vou desquitar, vou largar do você. Né? Ou o homem falava para a mulher, ou a mulher falava para o homem. Esse desquite ainda existe? Hoje esse instituto ainda existe? Não, o desquite ele foi extinto do nosso ordenamento jurídico em 1977, quer dizer, já faz um tempinho, né? Nós vamos para 38 anos da lei do divórcio que dissolveu completamente o desquite. É que nem sempre, assim como o direito demora muito a se adaptar à realidade social, às vezes nós juristas continuamos a usar termos jurídicos antigos. O desquite, o termo desquite, ele continuou sendo utilizado nas petições, desquitado, desquitado, por alguns anos. Hoje não se usa mais, hoje a gente não vê mais na prática jurídica a terminologia desquite. Mas o que era esse desquite? Até 1976, no Brasil, não existiu divórcio. Você não poderia separar. Quer dizer, pela lei, você casou uma vez, você continuaria casado com aquela pessoa para o resto dos seus dias. Era uma vinculação entre o Estado e a Igreja. A Igreja prega isso até hoje, né? De preferência que você continue casado até a morte. Enfim, o direito pensava a mesma coisa até a emenda constitucional número 9 de 1976. Então, em 76, o desquite, ele deixa de existir. Professora, mas o que era o desquite? O desquite era a autorização judicial para que os cônjuges vivessem em casas separadas. Só isso. Você não poderia casar de novo, porque você continuava casado com aquela pessoa. Mas o juiz te dava uma autorização para residir em casas separadas. Isso acabou em 76, com a nova lei do divórcio, que é de 77, o desquite passou a ter um novo nome. Agora a gente chama o desquite de separação judicial. É a mesma coisa. O juiz autoriza a residir em casas separadas, resolve algumas questões pontuais, como regime de bens, guarda dos filhos, pensão alimentícia, mas o separado judicialmente também não pode casar com outra pessoa. Você só pode casar com outra pessoa a partir do momento que você divorcia. Tem que estar oficialmente divorciado. Exatamente. Quadro Direito das Famílias com a doutora Clarissa Botega. Você que tem dúvidas, hoje nós estamos falando sobre separação. Separação, eu não quero mais você. O que eu faço? Doutora, como que eu vou fazer daqui para frente? Nós estamos aqui nesse bloco já explicando através dessas perguntas para a doutora Clarissa justamente essa questão da separação. Doutora, o que é separação de corpos? Separação de corpos. Há muita confusão nessa história da separação de corpos, porque o nome é ruim. Né? Separação de corpos, qual é a ideia? O que você pensa quando alguém te diz assim, estou separado de corpos? Dá a impressão que os corpos estão separados, que os corpos estão residindo efetivamente em casas separadas, porém não é isso. A separação de corpos é um processo que ele existia e tinha mais utilidade antes da Lei Maria da Penha. Olha que engraçado, antes da Maria da Penha, a mulher, por exemplo, que se sentisse agredida ou por qualquer outro motivo, onde a vida conjugal se tornasse insuportável, você poderia pedir para o juiz uma liminar para que o juiz tirasse o cônjuge de dentro de casa. O nome dessa ação era separação de corpos. Isso que a gente fala no dia a dia, eles estão morando em casas separadas, isso a gente dá o nome de separação de fato. Então existe uma diferença de corpos e fato. Você pode estar na mesma casa e viver em quartos separados. Exatamente. É um caso interessante. E você que está nos assistindo, querem perguntar, querem tirar mais dúvidas, nós estamos aqui para atender justamente essas intervenções suas com relação às dúvidas que você tem sobre o tema de hoje, que é separação. E quando os cônjuges não moram mais juntos, como casados, eles estão, nesse caso, como que pode ser enquadrado esse quadro, esse caso, doutora? Então, quando os cônjuges não têm, e eu acredito que tem muita gente nos assistindo que está nessa situação, quando os cônjuges não têm mais uma vida conjugal, o que é vida conjugal? É aquela vida amorosa, aquela vida afetiva, aquela vida como casal mesmo. Se eles são casados no papel, mas eles não têm essa vida conjugal, eles estão morando em casas separadas, ou eventualmente estão morando em quartos separados, já deixaram de usar as alianças, já mudaram o status no Facebook, né, de casado para solteiro ou separado, isso tudo caracteriza aquilo que a gente chama de separados de fato. Então, olha só, de direito, ou seja, no papel, eles são casados, porque eles ainda têm uma certidão onde consta o casamento deles. Mas na vida real,
de fato mesmo, eles estão vivendo separados. Então, essa é a separação de fato. A separação de fato é a situação onde o casal está casado no papel, mas já não reside mais como cônjuges. Daí, você que quer fazer sua pergunta, pode fazer. E se você quiser também manter a sua identidade preservada, a gente não divulga nome, não falamos nada. Pode fazer sua pergunta, você que está em casa, você dona de casa que está nos assistindo, ou você mesmo, marido, pai de família, que tenha dúvidas e não queira falar seu nome, fique à vontade e nós vamos estar aqui, através da doutora Clarice, fazendo suas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, a minha pergunta é: fui casada em regime de comunhão universal de bens e após o divórcio, o ex-marido abriu mão de todos os bens, né, que no caso já eram heranças minhas. Tenho que averbar todos esses bens no cartório, mesmo com a homologação desse acordo com o divórcio? Uma pergunta de uma senhora. Bom, tem que averbar, porque o regime da comunhão universal é um regime que transforma basicamente todo o patrimônio em patrimônio único do casal. Então é importante para o resguardo dos seus direitos que seja feita essa averbação. Sempre quando há um divórcio, a gente sempre busca os imóveis e faz essa averbação para uma garantia da própria pessoa, da própria parte. Não significa que eventualmente ele vai poder vender isso e cometer algum ato de dilapidação do seu patrimônio ou eventualmente. Mas é importante porque caso ocorra uma tentativa de uma fraude ou uma alienação de bens sem o seu consentimento, se não tiver averbado, é mais difícil para a senhora provar que para os terceiros sabiam dessa situação que os bens eram só da senhora. Então, por uma questão de boa-fé, é importante que se faça esse registro, para que os terceiros não sejam enganados por uma atitude qualquer aí de fraude ou falsificação de documentos. Direito das Famílias com a doutora Clarissa Botega, aqui no Canal 8, hoje, terça-feira, dia 27 de outubro. Todas as terças-feiras, esse quadro está direcionado às famílias. Os temas relevantes, com certeza, discutidos aqui e as respostas vão depender das suas perguntas, é claro. Telespectador, nós vamos um pequeno intervalo comercial, vai ali fazendo suas perguntas. Já já voltamos, responderemos através da doutora Clarissa Botega. Daqui a pouquinho. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. IP Serviços Terceirizados, a forma mais econômica para sua empresa ou condomínio contratar mão de obra com redução de riscos trabalhistas. Com organização e qualidade, a IP mantém mais de 30 especialidades em mão de obra, desde serviços de limpeza, portaria, jardinagem, recepção, segurança, até administração. Quer agilidade e lucro nos seus negócios? Deixe a mão de obra por conta da IP. Serviços Terceirizados. Ligue 3027-5320. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local. Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 clique. Mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional. Eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br.
Programa Ponto de Vista. Há mais de 14 anos entrevistando personalidades da política, economia, educação, saúde, cultura e turismo, sempre com temas atuais e de grande relevância social. Apresentação: Onofre Júnior. Programa Ponto de Vista, todos os domingos, das 21 às 23 horas, ao vivo, na TV Brasil Oeste, canal 8. Oferecimento: São Benedito Imobiliária e Construtora. Confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá, cuidar de você, este é o plano. Pax Nacional Prever, viver tranquilo. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó. Visite decorado. De volta com o programa Veracidade, segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Cada dia agora o programa com uma roupagem diferente. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Clarice falando um pouquinho sobre direito das famílias, especialmente sobre separação. Eu até queria chamar a atenção, hoje os telefones, não sei o que está acontecendo, não estão ligando. Eu não sei o que está acontecendo com a Vivo ou com a Claro. Eu sei que você liga, fica aquele barulhinho lá, ninguém consegue fazer ligação, né? Eu não sei o que está acontecendo no seu tempo. Naquela região ali da Avenida dos Trabalhadores, ali na Coronel Escolástico, parte dela tudo sem energia, semáforo nenhum funcionando. Aí, vamos chamar aí a atenção da nossa querida Energisa, né? A Semate, Rede Semate, a antiga Rede Semate. Nós temos aqui, antes de continuar com a doutora Clarice, perguntas aí com certeza podem ser formuladas. Enquanto isso, vamos falar, Sheila, vamos colocar aquela matéria lá da secção especial dos nossos pracinhas, nossos guerreiros pracinhas. Vamos lá? O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, prestou homenagens na noite da última segunda-feira a 20 boinas azuis residentes em Mato Grosso que participaram da missão de paz da Organização das Nações Unidas, ONU, no Oriente Médio entre os anos de 1957 e 1967, na disputa entre Israel e Egito pelo Canal de Suez. Uma honra para a gente saber que alguém ainda está se lembrando que existe alguém que também fez a serviço da paz, fez alguma coisa em prol da paz. Infelizmente, até hoje ainda há o conflito, né? Mas assim nós iríamos novamente. Estamos preparados para isso. No período de 10 anos, mais de 6 mil soldados brasileiros integraram a Força de Paz no Oriente Médio. Cada regimento ficava entre 1 ano e 1 ano e meio na região. Quase 70 anos após a missão de paz, o cabo Dom Pompeu Toledo ainda se lembra dos detalhes da operação. Quando a gente chegou naquele território, foi uma decepção grande, porque a gente via só areia para todo lado. E a gente pensou que ia encontrar uma região bonita, povoada, e um povo miserável, uma cidade milenar, ultrapassada, a cidade de Rafa, né? Eu voltaria, porque apesar de tudo que a gente passou, a dificuldade, o sofrimento, eu tenho muita saudade daquilo lá, porque a gente ficou muito cativado e cativou muito o povo da região. Um povo sofrido, um povo humilde, bom. Autoridades militares fizeram questão de prestigiar a solenidade. A relevância do serviço militar brasileiro na primeira missão de paz da ONU foi a tônica do discurso do comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Construção, Coronel Flores. Nós hoje somos o que somos, né? Somos um sucesso em missões de paz graças àqueles que nos antecederam. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Acham que o sucesso de hoje cabe só ao presente, mas não. Graças ao exemplo, graças à formação que nos foi dada por esses que nos antecederam, é que somos o exemplo em força de paz que hoje nós somos. Já o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Maluf, fez referência ao destaque do Brasil na ONU, enviando mais de 37 mil soldados em 47 missões de paz. Segundo Maluf, a homenagem é uma justa lembrança ao trabalho de homens que, além de representar o país em uma nobre missão, contribuíram pela busca da paz em uma região de constantes conflitos. Havia um risco muito grande de ter um enorme conflito militar. E o Brasil, com seus mais de 5 mil homens, participou efetivamente dessa missão de paz. Então nós temos aí valorosos
militares que participaram dessa missão de paz no Suez. Então a Assembleia tem entre suas prerrogativas essa muito nobre, que é prestar essa homenagem a essas pessoas. Aí, parabéns aí, justa homenagem a esses guerreiros, né? Volto a falar, guerreiros, né? Estão aí, esses estão sendo homenageados. E quantos daqueles que não puderam voltar, né? Mas fica aí tudo pela pátria. Né? Mas parabéns aí à Assembleia por essa iniciativa de fazer essa justíssima homenagem. Parabéns aí a todos os parlamentares, em especial ao presidente da Casa, deputado Guilherme Maluf. Eu quero aqui, vamos falar um pouquinho da Pax antes de eu entrar com a doutora Clarissa. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais, funciona assim, você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Pax Nacional. Eu estou falando assim, mas tomei um café gostoso agora aqui. A doutora Clarice não quis. Pichichito, obrigado. Muito bom café. Quero dar um abraço aí à menina da Copa que caprichou nesse café hoje. Dona Glória. Um abraço, Dona Glória. Parabéns. Eu quero aqui, doutora Clarice, tem uma pergunta aqui da dona Elza dos Santos, do Jardim Imperial 1. Quero mandar um abraço a todos do Jardim Imperial 1, Imperial 2, Universitário, Recanto dos Passos, todo o pessoal daquela região ali, da Estrada do Moinho, ali naquele contorno ali, Jardim Universitário. Ela diz o seguinte, que o marido dela morreu, né? E o pai do marido também morreu. E ela quer saber se ela tem direito à herança. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que a dona Elza é minha vizinha, então. Porque eu também sou também moro ali naquela região. Quero mandar um beijo aí para todo mundo do Imperial e os bairros ali próximos. Bom, dona Elza, para responder essa pergunta, eu precisava saber mais coisas da senhora, como por exemplo, o seu marido morreu antes do pai dele, qual era o regime de bens que vocês tinham casado e etc. Eu vou partir do pressuposto que aquilo que me foi perguntado é a realidade. Então, assim, a senhora era casada, seu esposo faleceu. Em um momento posterior, faleceu o pai dele. Se essa for a realidade, a senhora não tem direito à herança do pai do seu esposo. Porque quando o seu esposo faleceu, cessam os direitos e os deveres decorrentes do casamento. Então não há mais essa ligação entre a senhora e o pai do seu esposo. E se ela tivesse filho, mesmo tendo filho, doutor? Mesmo tendo filho, ela própria não teria direito à herança. Os filhos dela poderiam representar o esposo já falecido na herança do avô. Então, traduzindo, se ela tiver filhos, ou se tivesse filhos no caso, do falecido esposo, esses filhos com certeza teriam direito à herança do avô. Aqui, Direito das Famílias, com a doutora Clarissa Botega, terça-feira, e hoje nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Doutora, divórcio tem prazo, né? Nós tivemos aí uma grande alteração no sistema do divórcio, que a gente chama de sistema de dissolução do casamento. Agora, recentemente, em 2010, foi a emenda constitucional 66 de 2010. E o que aconteceu com essa emenda constitucional? Lembra que eu falei agorinha que de 77 para cá, a gente tinha a separação judicial. Então, funcionava assim, você separava judicialmente e depois divorciava. E aí tinham prazos, né? E aí nós caminhamos com isso e a gente chamava isso de sistema dualista. Você tinha que se separar judicialmente e aí divorciar. Em 1988, quando vem a nova Constituição, que é a Constituição que nós temos hoje, que é a Constituição que regula as nossas relações hoje, a Constituição estabeleceu 2 prazos importantes. O primeiro era que da separação judicial para o divórcio, deveríamos esperar 1 ano. O prazo era a chamada separação de fato, que a gente comentou agorinha também. Se você tivesse mais de 2 anos de separados de fato, você poderia converter diretamente esse casamento num divórcio. Bom, isso permaneceu até 2010. De 2010 para cá, nós não temos mais prazos para o divórcio. Então, eu vejo muita gente me perguntando, muita gente com essa dúvida. Olha, qual é o prazo para o divórcio hoje? Não tem prazo. Se você casou hoje e quiser divorciar amanhã, pode. Se você está casado há 1 ano, 2 anos, separou tem 1 mês, quer divorciar? Pode. Não há mais requisito temporal. E se você me perguntar por que esse requisito temporal foi excluído, ele não existe mais, eu vou te responder que quem decide a relação afetiva da sua vida é você.
O Estado, ele impunha esse prazo como uma forma de tentar manter o casamento. Mas a gente sabe, pela experiência, que esses prazos não resolviam este problema. Então, hoje, nós não temos mais prazo nenhum para a propositura do divórcio. Até que esse prazo também, até para arrumar outra pessoa, depois de casado, não dava para arrumar, não pode casar logo imediato, né, doutora? Não, tinha que esperar. E os cônjuges, eles têm que necessariamente assinar, os dois cônjuges têm que assinar esse pedido do divórcio? Essa é uma outra dúvida que muita gente tem. Às vezes eu atendo pessoas e as pessoas dizem para mim assim, doutora, mas o meu ex-marido não quer assinar o divórcio. Não precisa. O divórcio ele pode ser consensual, ou seja, vocês dois podem entrar num acordo em relação a bens, a filhos, a pensão alimentícia, e os dois assinam o acordo e o juiz homologa. Mas se um dos dois não concorda, mas eu não quero dar o divórcio, você só quer divorciar para casar com outra pessoa, né? Às vezes a gente ouve isso por aí. Se você não conseguir a assinatura do seu cônjuge, você pode, do mesmo jeito, propor ação de divórcio, só que agora ela vai ter um nome diferente, vai ser o divórcio litigioso. Por que a gente chama de litigioso? Porque você não conseguiu a assinatura do outro cônjuge, vocês não se acertaram em algum detalhe e é o juiz que vai te conceder o divórcio. E é verdade que o divórcio pode ser feito em cartório, doutora? É verdade. Há a possibilidade da realização do divórcio em cartório, mas olha que interessante. No cartório, quando vocês foram casar, vocês foram juntos, correto? Então, para divorciar no cartório, o casal também tem que ir junto. Não há divórcio litigioso no cartório. Esse divórcio no cartório ele só será realizado se for consensual, se tiver tudo acertado entre as partes. E muito importante, não pode ter filhos menores ou maiores incapazes. Se tiver o interesse de um menor ou de uma pessoa maior com uma deficiência que não tem capacidade civil plena, um filho no caso, só o juiz vai poder decidir esse divórcio. Professor, aí esse pessoal vai lá, eu quero divorciar, vou no cartório. A doutora Clarice falou que eu posso casar em cartório, mas eu não tenho dinheiro, tem que pagar? Algo que eu tenho que chamar a atenção é assim, tanto o divórcio no fórum ou no cartório, ele depende de um advogado ou um defensor público. Então é assim, se você tem condições financeiras, você vai ter que contratar um advogado, seja um divórcio consensual no fórum, seja um divórcio litigioso no fórum, seja um divórcio consensual no cartório. Se você não tem uma condição financeira que te proporcione a contratação de um advogado particular, você vai ter que procurar a Defensoria Pública ou os estágios de uma das nossas faculdades de Direito aqui da capital. E aí essas pessoas estão capacitadas para te atender. E nesses casos, você não vai ter despesa nenhuma. Você não vai pagar as custas do processo ou as custas no cartório e nem os honorários de advogado. Aí, doutora Clarissa Botega explicando aqui essa questão do fim do relacionamento. Você que tem dúvidas, nós continuamos aí com o nosso WhatsApp 9974-1213 e faça suas perguntas. Querem preservar, que a gente preserve a identidade, o nome? Com certeza a gente não fala e pode tirar suas dúvidas. Essa questão, essa mesma colocação que a senhora fez para o divórcio, ela vale também para a união estável? Não, a união estável, como eu expliquei no começo, ela tem um regramento diferenciado. Por exemplo, a união estável, você não tem um papel, você não tem um documento registrado em cartório que te garanta essa união estável. Por mais que você tenha feito uma declaração, por mais que você tenha assinado um papel, por mais que você tenha juntado vários tipos de prova dessa união, desse relacionamento, isso não prova eficazmente que a união estável existiu. Então, o que é que você vai ter que fazer? O divórcio, como eu disse, é só para os casados. Na união estável, quando não deu certo o relacionamento, você quer colocar um fim nesse relacionamento, como eu disse, se você não tem filhos, não tem pensão para discutir, não tem patrimônio, cada um pega a sua mala e vai para o seu respectivo local. Eu vou para minha casa, ele vai para a casa dele, enfim, você se resolve. Agora, se você tiver que resolver algum direito, filhos, guarda, pensão, patrimônio, de repente se o companheiro faleceu, uma pensão por morte, a herança, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que propor uma ação que se chama ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável. Então perceba a diferença. Primeiro eu vou ter que provar para o juiz que a união estável existiu. E aí você vai juntar todos esses documentos que eu disse. Declarações, fotos, testemunhas, para a gente provar o período. Provado esse período, aí o juiz vai dissolver a união estável formalmente e aí sim vai estabelecer quais são os direitos das partes. O importante dizer que a união estável não tem como ser desfeita em cartório, porque como não tem um papel, uma formalidade, você não tem como fazer essa dissolução diretamente em cartório. Tá, aquele documento, hoje tem um casal que vive juntos,
né, e até me passaram isso, ele precisou colocar a esposa dele num plano de saúde. Aí exigiram um documento em cartório, uma procuração. Existe esse documento mesmo que possa fazer com que aquele relacionamento, existe ali uma relação de união estável? Olha só que interessante. Se eu perguntar para você hoje, me prova que você é uma pessoa casada, qual é o documento que você vai me apresentar? Uma certidão de casamento. É o único documento. Agora, as pessoas que vivem em união estável, se eu perguntar assim, me prova que você vive em união estável, você não tem um documento. Mesmo que você vá ao cartório, que você faça essa declaração em cartório, eventualmente essa declaração pode ser até falsa. E eu falo de cadeira, porque eu vivi com meu atual marido 2 anos em união estável. E eu sempre dizia para ele, poxa vida, como é que a gente prova a união estável? É só através de uma decisão judicial. Aí vem a questão do plano de saúde. Nós temos uma particularidade que é o seguinte, se esse plano de saúde ele for privado, for um plano de saúde particular, é você levando apenas uma declaração simples, de próprio punho do casal, o plano de saúde vai entender que aquele documento serve para comprovar a união estável. Por quê? Porque não há nenhum tipo de desconto para isso. Você vai pagar o valor normal do plano de saúde, ou eventualmente um desconto mínimo. Agora, quando o plano de saúde ele é público, e aí eu vou dar o exemplo aqui do MT Saúde, aí ele já se preocupa um pouco mais com a questão da prova da união estável. Porque olha o que estava acontecendo. Quando o MT Saúde foi criado, bastava uma declaração de próprio punho das partes para a prova da união estável. Mas algumas pessoas, um pouco sem moral, um pouco sem ética, faziam, exatamente, de má fé, faziam um documento simples, um documento simples que você faz dentro da sua casa, colocando um amigo como se fosse companheiro, colocando uma amiga, uma conhecida, alguém que estava doente, alguém que precisava de uma ajuda, como se fosse companheiro, ia lá no MT Saúde e entregava aquilo. O MT Saúde não tinha condições de sair procurando, vendo se aquela informação era verdadeira. Então, isso acarretou muito problema e prejuízo ao governo do estado por essas declarações falsas de união estável. Então, o MT Saúde endureceu. Chegou um momento que o MT Saúde só aceitava a união estável reconhecida em juízo. Aí, lembra aquela ação que eu disse? Você não faria a parte final, você faria uma ação de reconhecimento de união estável. Você não faria ação de reconhecimento e dissolução. Você só pediria para o juiz o reconhecimento. E o MT Saúde manteve isso por um bom tempo. Agora, me parece que o MT Saúde está considerando válido como documento para a prova da união estável a declaração pública. Então, não é uma procuração. Na verdade, você vai até o cartório com o seu companheiro ou com a sua companheira e vocês declaram em cartório, através de uma escritura pública, que vocês vivem união estável. Caso você faça isso e seja mentira, isso é crime, é falsificação, inclusive, de informação no documento público. Portanto, o MT Saúde passou aí a aceitar, não sei se está aceitando ainda, mas ele teve um momento que aceitou essas escrituras públicas de declaração de união estável. Mas no caso, se dessa união estável tem os filhos, 1 ou 2 filhos, nos filhos consta ali na certidão de nascimento o nome dos pais, é um documento oficial, né? Isso, se tiver filhos comuns e aí o registro foi feito por ambos os genitores, fica um pouco mais fácil. Mas não vamos esquecer que nós temos muitos pais que não são casados, não vivem em união estável e têm filhos comuns. Então a gente não pode esquecer que tem essas particularidades. Doutora, com relação ainda à documentação, ele é separado ainda com uma procuração do cartório, um documento que não dá para oficializar em tudo, mas dá para identificar, no caso do plano de saúde, que ele realmente vive em união estável. Como que fica a situação daquele documento do marido que está como divorciado? Em qualquer tipo de negociação, comprar um bem, vender um bem, ele tem que sempre colocar como divorciado, aí a esposa dele não entra nessa relação de compra e venda ou de, enfim, de qualquer tipo de transação comercial? Essa pergunta, Poção, vou dizer para você, eu não queria responder. E aí eu vou dizer por quê. Porque a gente tem uma grande polêmica dentro da doutrina, dentro dos grandes pensadores do direito de família, se há ou não a necessidade do seu companheiro ou da sua companheira assinar junto atos negociais, como, por exemplo, eu vou usar o mais comum, que é a compra e venda. Então, vamos lá, como é que funciona? Se esse casal fosse casado, regime de comunhão parcial, que é o mais comum, regime de comunhão universal, o cônjuge sempre vai ter que assinar junto para atos de compra e venda de imóveis. É apenas um exemplo. Mas se esse casal vive em união estável,
Será que a companheira precisa ou não precisa assinar? Isso é um grande problema e eu vou dar a resposta prática. Na prática, como que isso funciona? Na prática, se o companheiro ou a companheira for realizar uma compra e venda de um imóvel e ele chega no cartório e se declara solteiro, qual é o seu estado civil? Solteiro. A companheira e o companheiro não precisam assinar, porque vai constar na escritura pública de compra e venda, estado civil solteiro. Se você chega no cartório e diz, qual é o seu estado civil? Eu vivo em união estável, e aí o termo correto seria convivente, eu sou convivente, eu convivo com alguém, com certeza a pessoa do cartório que está te atendendo vai dizer para você, olha, traga então o seu companheiro ou a sua companheira para a realização desse negócio jurídico. E aí você vai me perguntar, por que isso? Por que eu vou precisar levar o meu companheiro ou a minha companheira? Em primeiro lugar, porque a união estável, ela tem um regime de bens. Não adianta você que está aí pensar, eu vivo em união estável, mas eu não tenho um regime de bens. Tem sim. O Código diz que as pessoas que vivem em união estável, e eu lembro que a união estável não tem prazo para a sua caracterização, elas vivem no regime da comunhão parcial. E no regime da comunhão parcial para o casamento, precisa da assinatura do cônjuge para a compra e venda de imóveis. Então a gente usa o mesmo raciocínio para as pessoas que vivem em união estável. Ou seja, se você se declara convivente, companheiro ou que vive em união estável no cartório, o cartório vai exigir a assinatura do seu companheiro ou da sua companheira. Se você quiser fugir disso, você tem que se declarar solteiro. E você não está praticando crime nenhum. Porque, na verdade, a união estável até hoje no Brasil não muda o seu estado civil. Se você era solteiro e vive numa união estável, você continua sendo solteiro para todos os fins legais. E se for divorciado, a senhora não quer responder? Não, se for divorciado, ocupa a mesma posição do solteiro, porque o divorciado não precisa da outorga. Então, se você é divorciado, mas vive uma união estável, qual é o seu estado civil perante o cartório? Divorciado. E o divorciado não precisa da outorga. É o mesmo raciocínio da pessoa solteira. E o cartório, eles entendem, ele acha que a pessoa tem que casar oficialmente no civil para que seja reconhecido oficialmente como que essa cônjuge realmente possa ter chancelar essa assinatura, essa negociação, né? É uma coisa assim curiosa isso. Muitas vezes a gente opta por viver em união estável porque é mais fácil, porque a gente está envolvido com outros problemas, porque a vida passa muito rápido, porque eu não sei se vai dar certo, porque eu não quero pressionar o companheiro ou a companheira, e aí a gente acaba vivendo na união estável. Eu não recomendo viver em união estável, não recomendo mesmo. Eu acho que, a partir do momento que você se dispõe a viver uma vida comum, o ideal é que você se case. Se não tem dinheiro para fazer festa, vamos lembrar, não precisa fazer a festa. Você vai no cartório, você que não tem condições financeiras, você é beneficiado por um casamento gratuito, você não vai pagar nada. E para você que tem condições financeiras, vamos lá, hein? Casar é barato, em torno de uns R$300 hoje, não mais do que isso lá no cartório. Mas eu quero fazer uma festa. Lembra que não precisa da festa. E o casamento na igreja, precisa? Fica a seu critério, vai da fé de cada um. Para a lei, não precisa do casamento na igreja. Mas se para você é importante, se case na igreja, não tem problema nenhum. Eu sempre recomendo. Tá vivendo junto? Casa. Escolha o regime de bens, pense nisso, pense nas consequências e casa. E se não der certo, divorcia. Tem o casamento comunitário também, né? Tem o casamento comunitário também. Não paga também. nada, sai tudo, né? Isso. Eu tenho um pessoal que eu conversei com as 3 pessoas, olha, eu vivi junto mais de 20 anos, só juntado. Aí só foi eu casar, depois de 2 anos separei. Parece que não deu certo. Acontece isso também. Mas nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com a doutora Clarissa Botega no quadro Direito das Famílias. Daqui a pouquinho. Um show de moda e beleza. Garoto e Garota Mato Grosso Fashion. Feminino, masculino, adulto e infantil. Com a modelo revelação Tainá Siqueira. E as presenças especiais do Mr. Brasil Tour 2014. Luiz Humberto. O padeiro que fez sucesso no programa Mais Você com Ana Maria Braga. E da Miss Mato Grosso 2015, Camila Della Valle. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 9672-7043. 9672-7043. Garota e Garoto Mato Grosso Fashion. Produção Walter Romanin. Apoio DBO e Programa Jajá Neves.
agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 clique. Mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional. É com meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Sempre viajo para o interior de Mato Grosso, seja a negócios ou para visitar a família. E é por isso que eu tenho a Unimed Superclass, para cuidar da minha saúde em todo o estado. Gente, peraí, tem camarão nessa comida? Esqueci! Ainda bem que ele tem Unimed Superclass. Com Unimed Superclass, pode ficar tranquilo, pois conta com cobertura estadual, Unimed Proteção Familiar, fisioterapia, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo. Foi camarão, doutor. Por meio do programa Emprega Rede, o governo de Mato Grosso está qualificando 14 mil trabalhadores, encaminhando jovens, deficiência e mulheres em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Um programa onde você, cidadão, tem vez e voz. Denúncias, notícias e muita informação. Apresentação, Jajá Neves. Programa Fiscal do Povo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Aqui na TBO, Canal 8. Oferecimento, Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. De volta com o programa Veracidade aí na sua TBO Canal 8, agora já no último bloco, com a doutora Clarissa Botega, no quadro Direito das Famílias, falando aí sobre o fim do relacionamento. Doutora, tem uma senhora que ligou, ela recebe uma pensão por morte, né, do ex-marido, e ela pergunta se a pessoa tem um novo relacionamento, ela continua com a pensão ou perde a pensão? É um assunto novo, né? Esse assunto, na verdade, eu tô deixando alimentos um pouco mais para frente. A gente vai ter um programa especial para trabalhar essa questão da pensão alimentícia. E eu estou deixando mais para frente porque geralmente as coisas acontecem assim mesmo. A gente vai trabalhando alguns outros assuntos e aí as questões que envolvem a pensão alimentícia vão surgindo. Essa é uma dúvida que muita gente tem e também esse é um dos motivos pelos quais algumas pessoas acabam optando por não casar. Ela recebe a pensão do falecido marido, né? O falecido, sei lá, era funcionário público ou funcionário privado, tanto faz. Ela recebe essa pensão. E aí ela estabelece uma nova relação. Ela tem uma união estável de 5, 10, 15, 20 anos. Se ela casa com esse novo relacionamento, com esse novo companheiro dela, realmente ela vai perder a pensão alimentícia do primeiro marido. Porque a lei parte do pressuposto seguinte: se você está sozinha, você continua recebendo a pensão por morte, porque você não tem ninguém para te ajudar. A partir do momento que você estabelece uma nova relação, então esse novo relacionamento é que deveria te auxiliar aí na sua manutenção. Inclusive, a gente tem que ficar atento pelo seguinte: se essa pessoa que recebe a pensão do ex-cônjuge falecido estabelece uma união estável e essa união estável for provada, ela também vai perder a pensão. Então é bom manter essa união estável aí um pouco escondida, porque se for feita uma denúncia, além dela perder a pensão, ainda ela corre o risco de ter que devolver todos os valores recebidos enquanto ela vivia em união estável. Tem que tomar cuidado para não perder o dinheiro, né? Exatamente. Direito das Famílias com a doutora Clarissa Botega, de segunda a sexta-feira, o programa Veracidade, cada dia um quadro diferente, só para reforçar. Amanhã, quarta-feira, nós estamos com o quadro Consumidor em Ação, com Silvio Soares, o advogado Silvio Soares, que também vai ter aí um outro operador de direito falando sobre a questão dos planos de saúde. Se você tem problema de plano de saúde, não perca o programa de amanhã, às 14 horas, nós vamos estar aqui tirando também as suas dúvidas. Na quinta-feira, nós temos Tribuna Criminal com a doutora Laila e também com o doutor Ricardo. Tema bastante relevante. Participe, né? Sempre assista o programa, começa às 14 horas e vai até às 15 horas. Sexta-feira, nós temos aí a bandeira da TV Brasil Oeste e a TV Cultura. E nós vamos dedicar a sexta-feira para a cultura e também mesclar um pouquinho
com o quadro Consumidor em Ação, com Silvio Soares. Nós temos aí também o Bruno Sintra, que vai falar sobre a questão agrária, posse, enfim, esbulhos, essa questão, invasão. Eu entrei numa área pública, uso capião, eu tenho direito, eu estou num imóvel aqui no centro da cidade, um terreno, que eu estou aqui há 10 anos, 15 anos, construí um barraco, eu tenho na área aqui, na área rural, no entorno da cidade, eu tenho ali, eu criei uma galinha, criei um porco, como é que eu faço? A área não é minha, estou ali há 15 anos. Todas essas dúvidas também, o Bruno Sintra vai estar aqui com você, telespectador, para falar sobre essa questão também. Doutora Clarissa, com relação ainda à separação, a gente fala da separação, você explicou os processos, como que deve fazer, quando vai litigioso ou consensual. Ali dentro, da vara da família, especificamente, existe uma forma de se fazer um processo de análise para que essas pessoas realmente possam mudar de ideia? Não separa não. Existe essa possibilidade também? Antigamente, a legislação ela trazia a obrigatoriedade de uma audiência de tentativa de reconciliação. O que era isso? Era a presença das partes e o juiz ou o conciliador ia tentar fazer as partes voltarem mesmo a viverem como cônjuges, né? Hoje, essa audiência não existe mais. O Estado ele não interfere mais, o poder público não decide mais se vocês vão ficar juntos ou não. Essa decisão é do casal. Então, nós não podemos confundir com a audiência de conciliação. A audiência de conciliação, ela permanece até hoje e não é uma tentativa de reaproximação das partes. Não, ao contrário. A audiência de conciliação é a tentativa das partes se comporem, chegarem a um acordo para a finalização do processo. E quando eu digo acordo, pode ser em relação aos bens, pode ser em relação aos filhos, à pensão alimentícia, quer dizer, qualquer situação ali controvertida que tenha no processo, essa audiência de conciliação vai tentar resolver. E aí a gente está entrando até numa fase nova aí, em algum momento, quando o novo Código de Processo Civil começar a produzir efeito mesmo, a gente vai passar a ter as sessões de mediação, que é uma outra tentativa de solução dos conflitos através de um mediador. Isso não significa tentar a reaproximação das partes. Não, ao contrário, é o respeito à decisão das partes e nós vamos tentar conciliar ou mediar o acordo. Certo. Doutora, para fechar o programa, com relação ao divórcio, esses processos demoram muito tempo? Espera aí que eu vou consultar a minha bola de cristal aqui. Essa questão do tempo, da duração dos processos é muito complicada porque depende de inúmeros fatores. Para começar, a gente já identifica assim, se o divórcio for consensual, é muito mais rápido. Se o divórcio for litigioso, ele pode ser um pouco mais demorado. Se o divórcio for litigioso com relação a bens, e aí pode ter prestação de contas, pode ter cautelar, pode ter outros processos incidentes, esse processo pode demorar muito. Então vamos colocar uma média assim. Um divórcio consensual, que tenha filhos, tenha bens, tenha muita coisa para resolver, mas que seja consensual, em torno de 4 meses, de 2 a 4 meses, isso tudo está resolvido. Eu digo 2 a 4 meses para você procurar a defensoria, ou procurar um advogado, ou ir no estágio de uma faculdade, levar a documentação, as partes serem ouvidas pelo advogado, pelo defensor que vai te atender, fazer a petição, montar a petição, todo mundo assinar, distribui no fórum, vai para o juiz. Se tiver menores, tem que ir para o promotor, tem que ir para o Ministério Público para ver se está tudo ok. Verificado tudo isso, ok, o processo está encerrado. Se o processo for litigioso, posso dizer para vocês assim, pode durar 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. Aí, nosso programa chegando ao fim, muitas perguntas chegando agora. Infelizmente, nosso programa tem um horário para terminar, nós temos a programação nacional. Quero pedir desculpas aqui, só nesse período aqui, chegou umas 10 perguntas e vamos ver se na terça-feira que vem a gente faz uma retrô aqui em cima disso tudo e perguntamos para a doutora Clarissa se no começar do programa. Muita gente falando, eu cheguei agora na metade do programa, pelo amor de Deus, me perdoe, mas nós não temos mais tempo. Doutora Clarissa, muito obrigado pela sua presença, por esse programa maravilhoso. Obrigada. E dizer a você, telespectador, que amanhã, quarta-feira, estaremos com Silvio Soares, Consumidor em Ação, e juntamente com outro operador de direito falando sobre a questão do plano de saúde. Amanhã, quarta-feira. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Boa tarde.